E aí, pessoal, tudo certo? É o Aula de na área e nós estamos aqui para mais uma aulinha de português. Sim, eu sou a Claudinha, professora de português de vocês, e a gente vai ver aqui um conteúdo joinha, tá? Mas antes, não esqueçam, tá, gente? Curtam lá a nossa página do Facebook, se inscrevam lá no nosso canal do YouTube, também não deixem de nos seguir no Instagram, tá? Feito isso, vocês estão autorizadíssimos a seguir aqui com a gente na aulinha, feito? Vamos nessa! Gente, vamos dar uma olhada nessas frases que eu coloquei para vocês aqui? Vamos lá? Olha aqui, ó. O português leu Fernando Pessoa. Fernando Pessoa foi um poeta português. Aí eu trouxe aqui, como exemplo, uma frase do Fernando Pessoa, tá, gente? Ah, como as coisas cotidianas roçam mistérios por nós. Muito bem, tá? Por enquanto a gente só tá lendo, vamos só se ligar no que é. Walter Hugo Mãe é um escritor português. Walter Hugo Mãe é escritor, beleza? Aqui também uma frase, uma citação do Walter, tá, gente? O silêncio profundo era entorpecedor, como se nos adormecesse. Por que eu coloquei essas frases para vocês? Para a gente identificar aqui algumas características, certo? Vamos lá, pessoal. O que acontece? Nós vimos já o nosso conteúdo sobre os substantivos. Então, a gente olha aqui para essas frases e vamos procurar aqui quais são os substantivos que a gente tem, certo? Muito bem. Português é substantivo, ok? Substantivo. Fernando Pessoa também é um substantivo, mas é um substantivo próprio. Fechou? Fechou. Agora a gente vem aqui para baixo. Fernando Pessoa continua sendo um substantivo próprio. Não tem como mudar. Foi um poeta português. Aí a gente tem como substantivo o poeta. E Claudinha, mas aquele português lá não é substantivo? Não! Aqui a gente vai ver qual é a particularidade, tá? Vamos continuar procurando os nossos substantivos? Ah, como as coisas roçam mistérios. Aqui nós temos dois substantivos. Aqui, Walter Hugo Mãe, nós temos aqui um substantivo próprio, é um escritor, subs. Português é? Não, calma, não te apressa demais aí. Agora vamos olhar aqui, de novo, Walter Hugo Mãe, subs. Escritor, ele é um substantivo? Não, não é, gente. Deixa aqui guardadinho que eu já explico. O silêncio profundo era entorpecedor, como se nos adormecesse. Silêncio, substantivo. E é isso que nós temos. Olha só, gente. O que acontece? A gente tem aqui todas essas orações, nós temos substantivos e nós temos termos que se referem a eles. Quais são os termos que se referem a estes substantivos? Vamos ver? Ó, o português leu Fernando Pessoa. Beleza, aqui eles estão todos entrelaçadinhos, a gente tem aqui um verbo. Na segunda, Fernando Pessoa foi um poeta português. Olha só, gente, olha aqui. Este português aqui, ele está se relacionando diretamente ao poeta, ou seja, ele está especificando, ele está determinando que poeta é esse, certo? Certo, vai guardando isso. Já aqui, ó, como as coisas cotidianas também, ela está delimitando quais são as coisas. São as coisas velhas? Não, são as coisas cotidianas. Olha a diferença, né? Ó, mistérios por nós. A gente tem aqui um substantivo que não está acompanhado de outro termo. Beleza? Fechou? Agora a gente vem aqui para de baixo. Walter Hugo Mãe é um escritor português. Gente, português aqui está se referindo a o tipo de escritor.
né? Não está especificando qual é o escritor. Não é o escritor porto-alegrense, não é o escritor carioca, não é um escritor indiano, é um escritor português. Agora aqui, ó, Walter Ugumãe é escritor, aqui já é outra coisa, tá? Ó, esse aqui, que eu disse pra vocês que era outra coisa, né, diferente desse escritor aqui, é porque ele está especificando, ele está tratando de determinar, dar uma característica a esta pessoa aqui, a esse substantivo próprio. Feito? Não ficou ainda muito convencido? Já vou terminar de explicar. Agora aqui, ó, o silêncio profundo era, primeiro, profundo. O que é profundo? É o silêncio, não é? Muito bem. Entorpecedor. O que era entorpecedor? Também o silêncio, né? Não são dois termos que se referem à forma como esse silêncio é? Sim. Então, olha só. Nós temos aqui algumas palavras destacadas. Essas palavras destacadas, elas determinam e delimitam o nosso substantivo. Elas especificam o nosso substantivo, certo? Há esses termos, pessoal, que eles especificam, delimitam, caracterizam o nosso substantivo, nós damos o nome de adjetivo, tá? Aqui, ó, aí a gente tem aqui, pessoal, o nosso conceito de adjetivo. Vamos dar uma olhada aqui, a gente já volta para ali. Adjetivo. Palavra variável que caracteriza o substantivo, imprimindo-lhe características subjetivas e factuais. Beleza. Olha isso. Adjetivo é aquilo que nós já vimos em aulas anteriores e nós demos o nome de determinante. Tá, gente? Determinante. Vamos ver o porquê. Agora a gente vê aqui, ó. Vamos fazer uma comparação entre essa e essa frase. O português, aqui a gente tem o português sendo substantivo. Ele está acompanhado por outro determinante que é o artigo. Aqui ele é substantivo e aqui a gente tem outro substantivo próprio. Beleza, o substantivo próprio não vai mudar, ele vai ficar ali mantendo a mesma função. Mas olha nessa segunda frase. Este português, ele muda de classificação, ó. Fernando Pessoa foi um poeta português. Português é a característica do poeta, ele é o meu adjetivo. Estão entendendo? Agora a gente vem aqui para o exemplo, né, para a citação do Fernando Pessoa. Ah, como as coisas cotidianas roçam mistérios por nós. Coisa, não é coisa velha, não é coisa nova, não é coisa chata. São coisas cotidianas. Está delimitando, está dizendo, está especificando esse termo. Então a gente tem aqui o nosso adjetivo. Beleza? Agora aqui embaixo. Vamos de novo, a gente vai fazer a comparação entre esta e esta frase. Walter Ugumãe é um escritor português. Escritor aqui com a função de um substantivo, ele também está sendo acompanhado aqui por um outro determinante, que é o artigo. E português aqui está assumindo a função de um adjetivo. Certo? Ó, de novo a gente pode fazer a comparação aqui, ó. Adjetivo, adjetivo e lá a função dele como substantivo. Agora a gente vem aqui, ó. Aqui, vamos colocar o nosso foco agora na expressão escritor. Escritor, na nossa primeira frase, é um substantivo. No entanto, na segunda frase, esse escritor é uma característica desta pessoa, desse substantivo próprio. Portanto, aqui ele também assume a função de adjetivo. E aí a gente tem aqui, ó, o silêncio profundo. Profundo é adjetivo. Entorpecedor, adjetivo. Por quê? São dois termos que se relacionam ao tipo de silêncio. Tá, gente? Então, olha só pra gente retomar aqui. Todos aqueles termos que acompanham o nosso substantivo, não somente o substantivo, ele também acompanha pronomes, tá, gente? Especificando, delimitando, caracterizando, ele é o adjetivo.
Feito, entendido isso, nessa nossa primeira etapa, o importante é vocês compreenderem, identificarem numa frase, numa oração, num texto, qual é o elemento que se relaciona com o nosso nome, né? Com o nosso substantivo. E identificar que este elemento, ele não vai pertencer obrigatoriamente a uma classe gramatical. Dependendo da forma como ele está sendo utilizado, estruturado, organizado na frase, ele vai assumir uma classificação diferente. Por isso que é importante a gente saber identificar. Não é decorar que a palavra português vai ser substantivo e deu. Não, a gente tem que olhar para o texto e a gente tem que conseguir identificar. E aí identificar justamente essa função. Aqui, ó, a gente está falando especificamente de uma pessoa de origem portuguesa, então a gente tem um artigo. Agora, quando a gente tem aqui o português ao lado de um substantivo, ele está delimitando, ele estará caracterizando, né? Ele está determinando esta palavra. Tá, gente? Espero que vocês tenham entendido essa primeira etapa. Vem mais por aí, tá, gente? Não esqueçam, continuem nos acompanhando que essa aula vai seguir no próximo vídeo. Um beijo pra vocês e até!